flat, né? Hoje eu fiquei só 6 horas dentro do banco, foi legal, viu? Nossa, Então, mãe. por uma coisa tão, mas tão boba, tão diminuída, né? O seu Nilson tentou comprar um pacote, né, de 7.000, né, das ações, e não conseguiu, não comprou. Aí o banco acreditou que isso aí foi uma tentativa de compra suspeita. Aí bloqueia a minha e a conta dele. Olha que legal. Hum. Aí Mas ficamos é o porque dia está inteiro, acontecendo, professor, muita muito fraude. sequestro com esse negócio de PIX, então tem muita fraude, né? Então, acho que é por isso que os bancos estão com esses cuidados. Mas aí quem vai sofrer o sequestro sou eu. Uhum. Mas, graças a Deus, já resolveu o outro caso, né? Mas logo eu que vou sofrer o sequestro de 70 pessoas querendo receber. Entendeu? Porque já falou que vai voar faca, tiro, cabeça, não sei o quê, perna para um lado. Porque Nossa, eles pensam que é esses são mentira. cotistas? Não, não, não. Os cotistas não são maravilhosos, né? Esses são uns rapazes jovens e umas moças assim, das invasões, né? Que a gente ajuda, né? Tira das drogas e ajuda, eles trabalham entregando os panfletos, né? E Uhum. aí eu falei assim, ó, pessoal, mas são só 3 dias que está atrasado só. Mas assim, eles já estão querendo até assim no Jornal Nacional, na Rede Globo, no Fantástico. Ai, que A minha horror, sorte é que eu achando. não estou tão famoso para a Rede Globo da audiência, né? Uhum. Mas né, se fosse o Pelé, já estava saindo lá. Já acharam que foram lesados? Sei lá, enfim. Mas amanhã, esse o Nilson vai lá amanhã com a gente, né? Quer Mas dizer, não são eu só falei, eles, gente, não. mas na globalização tem certeza que é necessário uma pessoa, um senhor, sair da sua residência para dizer assim, olha, eu tentei comprar, não comprei, tá? Isso é verdade, aconteceu. Em plena globalização, é necessário o Banco do Brasil, uma história dessa, faz sentido. Se ele pelo menos tivesse comprado, né, dona Luzia? Pois é, não teria Não, eu perdido tempo, né? comprei mesmo, eu fui do meu dinheiro. Hum, Né? Mas ó, eu tentei comprar, não comprei, tá? Só para isso que ele vai ter que ir no banco. que Assinar um dureza, né? papel escrito isso. Mas assim, nós temos, por um lado, né, pessoal, uma tecnologia. Isso mostra o quê, pessoal? Eu tenho percebido, assim, agora, principalmente no novo normal, que as pessoas ficaram muito piores, muito, mas muito do que elas já estavam. Né? Olha, a gente vem percebendo isso, infelizmente, assim, tem muita gente que se uniu na fé, se uniu na solidariedade, mas tem muita gente que esfriou de uma forma tão grande como ser humano, Isso. esfriou, assim, Demais, assim, mas coisa assim de 10x, dona Luzia. sim, é muito Muito, perceptível, viu, muito professor? mesmo, muito. Por exemplo, metade do nosso público, metade, eles vinham dos compartilhamentos. Uhum. Todas as nossas palestras, quando eu perguntava assim, você veio aqui por causa de um panfleto? Você veio por conta de um Instagram? Aí quando eu perguntava assim, você está aqui porque alguém divulgou no seu grupo de WhatsApp que ia acontecer esse evento? Era a metade. No último evento, não é porque as pessoas, sei lá, não gostaram e da proposta e tudo, mas as pessoas não compartilham mais nem as informações que elas consideram interessantes. Então, nós tivemos mais ou menos 15 pessoas apenas, 15, que compartilharam, que disseram, eu vim porque alguém compartilhou no meu grupo. Eu nunca vi tão pouquinho, foi que 1%, 0,5%, né? Então, impressionante, né? Agora, realmente, os que estavam lá, por exemplo, na palestra de domingo, quem estava lá no domingo? Deixa eu ver se alguém estava lá. Acho que o Coisas da Ah, é Vida, pena né? que foi lá em Brasília, né? Não deu aqui, não, sem chance, né? O Coisas da Vida foi? Foi, Eu não foi? fui, professor, no Sim, domingo. Você foi também, Poliana? Fui. Você nem falou muito, né? Que eu não entendi você direito lá. Mas só Foi? para a gente entender, pessoal, você se apresentou lá? Não, né? Não, Ficou caladinha. fiquei. Olha, Uhum. assim, eu vou ficar Mas caladinho, depois vai que pelos ele pede aqui comentários foi para dar muito bom, metade né, da aula, né, professor? Poliana?
É, Falei assim, não, depois o professor quer ir no banheiro e fala assim, fica aqui, dá uma parte da aula aqui, Poliana. Porque a Poliana já pode dar aula, pois é. né? Dona Silvane logo vai dar aula. Pessoal, mas por que eu estou aprofundando sobre esse assunto? Porque tem uma relação muito importante com a inteligência emocional, né? E como não se fundamenta, né, a cognição sem essa participação lateral, e justo ainda agora com esse novo normal, né, eu já sabia, desconfiava, mas eu não sabia exatamente a maneira como estava acontecendo, né? E a principal delas foi um esfriamento e uma despreocupação com o coletivo, tá? Então essa foi a minha principal percepção, né, na nossa rotina aqui, despreocupação com o coletivo. Então as pessoas estão preocupadas apenas com o próprio umbigo. Então, elas não estão nem aí, sabe? Se, se isso aqui, por exemplo, vai estragar a via pública, contanto que o caminho que ela passa esteja funcionando, né? Se vai estragar a camada de ozônio, né? Se o peixe que ela pegou vai prejudicar a baleia, e né, estou nem aí para a baleia, se eu conseguir usar o óleo que ela tem a banha, tá bom para mim. Desse jeito, sabe? Como se fosse Pior que é assim, assim mesmo. o fim do mundo mesmo. Buenas noites, né, pessoal? Uhum. Temos aí o nosso mestre, doutor Otan, pessoa, né, de espírito bom, né? Uma das coisas boas da pandemia. Tá? Eu posso falar com a boca cheia que o doutor Otan para a gente aqui é uma das alegrias que aconteceram na pandemia. Quem Mas teve a oportunidade, ainda tem muita gente boa, apesar e quase, do caos. quase todas estão aqui na academia. Graças a As que Deus. sobraram vieram para cá. Doutor Otan, quem teve a oportunidade de almoçar lá com ele, né? Ele fala mais quando ele não está comendo, né? Doutor Otan, mas no almoço ele fica um pouco mais né, em silêncio, né? Aí, Qualquer semelhança, né, doutor, é mera coincidência, né? aí eu sei que depois do almoço a gente continua conversando. Mas vamos lá, então, espanhol, tá, pessoal? Espanhol. Nossa. O doutor Otani faz a parte espanhol. Hoje vamos falar, né, sobre a percepção. Hoy nosotros vamos a hablar sobre la percepción. A percepção significa que eu sou capaz de olhar o símbolo e ter uma representação na minha mente. La percepción significa que es posible que yo mire la señal y proyectar sobre mi mente. O ser humano sempre gostou de dar nome às coisas. El ser humano siempre le gustó de nombrar las cosas. Adão, por exemplo, né, foi responsabilizado por Deus para dar nome a todos os animais e as coisas, assim como as árvores, os vegetais. Adán, por ejemplo, fue designado por Dios para nombrar las cosas, así como las plantas y los animales. Dona Silvânia, a senhora está gostando mais da versão português ou espanhol? Bueno, yo hablo bien en español y también portugués, entonces podemos hablar en los dos idiomas, no hay problema ningún. Então já está tendo frutos, né, Otan? Olha que bacana, hein? Primeira aula que eu estou participando hoje no espanhol. Então, esse trabalho ele tem a intenção, né, de trazer pessoas que também falam espanhol. Este trabajo tiene la intención de traer personas que hablan el español. Além de ficar extremamente chique. Además de estar extremamente chique. Um especialista, né, um homem da saúde, um homem que está aí nessa linha de frente, nesse momento tão difícil, aqui do nosso lado, cedendo o seu tempo. Una persona de la salud que está en la línea de frente, a nuestro lado, un poco de su tiempo. Essa pessoa sou eu, né? Eu sou o Otan, né? Soy yo, Otan. Legal, gente. Então, essa tendência de classificação, né, participou também da história de muitos cientistas. La tendencia de clasificación participó también de la tendencia de muchos investigadores. Podemos chamar de, por exemplo, a taxonomia, né? Podemos llamar, por ejemplo, de taxonomía. Que é uma das ciências que tenta criar, classificar, né,
Linus Pauling, por exemplo, tentou classificar todos os elementos químicos do planeta, né, por ordem de número atômico. É uma ciência que tenta classificar, assim como Linus Pauling tentou classificar todas as plantas, o elemento químico, na tabla periódica, por seu número atômico. Aristóteles, já antes de Cristo, né, tentava, né, dar nome às plantas e aos seres vivos. Aristóteles, antes de Cristo, tentou dar nome às plantas e aos seres vivos. E é claro, né, que assim também Darwin, outros botânicos. Por supuesto, e assim como Darwin e outros botânicos. E você que prestava atenção bastante nas aulas do colégio, Usted, que também prestava atenção bastante na classe do colégio, os rapazes e as moças, né, os muchachos e as muchachas, chamados pré-adolescentes e pelos outros aborrecentes, né? pré-adolescentes. Você ainda se lembra dessa fase? Você se acorda dessa fase, dessa etapa? Então você vai me responder, né? Qual foi, né, um dos maiores classificadores, né, dentro do mundo biológico, né, das plantas e dos animais? Então, você me vai contestar qual foi de los mejores clasificadores de las plantas y de los Talvez os animales. mais novinhos, Quizás los más nuevos, más eu jóvenes, acho, tipo o Felipe, né, que parece ter uns 16, né, Felipe? igual que Felipe, que tiene como 16. É isso, Felipe? Eso, Felipe. Oi? 16 anos, você, Felipe? 16 Não, anos, não. Felipe. Pouco mais, né? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Poco más. O Wendel também é muito jovem, né, Wendel? Wendel también, un poco joven. Yo tengo 48 años, profe. Tiene Olha, 48 tá años. vendo? O mais besta aqui sou eu, né? Mas ele pode até não estar tão jovem, mas assim, me referia a outra jovem que está perto dele, né? Él puede estar tan joven, pero me refiero a la otra joven que está a su lado. Você consegue, Wendel, trazer a Bárbara aí para cumprimentar as pessoas? Mestre, ella está en una otra aula, clase de inglés, y Olha, en que instantes legal. estará aquí conosco. Então, provavelmente, ela deve fazer a nossa tradução em inglês. Sí. Realmente no puede hacer. A Bárbara, assim, já tem um tempão que ela vem fazendo, né? Assim, e ela é muito, mas muito boa no treinamento. A Bárbara hace tiempo que viene entrenando, es muy buena en entrenamiento. Já deu tempo, Fábio, de pesquisar no Google, né, o nome do, Hace tiempo, Fabio, de pesquisar en Google el nombre o homem que queria ser Adão, del hombre que quería ser Adán. dar nome a todas as coisas. Acharam? Todas las cosas. ¿Me encontraron? Pessoal, quem puder colocar a imagem é o ideal, tá? Nós, a partir de amanhã, Si puede poner la imagen, sería bueno. vamos A partir de começar a amanhã, remover de novo Vamos a empezar a sacar de nuevo aqueles que não tiverem condições técnicas de colocarem a imagem, aquellos que no tienen la condición técnica de poner su imagen. com raras exceções, como, por exemplo, o Fábio, né, que está lá Raras no excepciones. seu posto, né, como Pagos homem, diferentes, né, é Aristóteles, mas teve um, né, que mais atual, né, Aristóteles falamos sobre ele aqui, né, mas, Aristóteles, né, como fora atual. Aristóteles, teve um outro, né, que ele teve um papel mais importante, né, Además de Aristóteles, tuvo un otro que tuvo un papel más importante. então, como a gente trabalha sempre com perguntas e respostas, maiêutica e heurística, Como nosotros trabajamos siempre con preguntas y respuestas. a gente evita, né, a gente evita dar sempre as respostas prontas. Nosotros evitamos dar siempre las respuestas listas. Isso. Então, pessoal, quem quiser já ir se organizando para voltar a ligar as suas câmeras, Entonces, quien quiere ir organizándose para prender sus cámaras, é importantíssimo, porque nós vamos voltar a removê-las, né? muy importante que nos vamos a volver a recorverlos E para não criar nenhum constrangimento, para no crear ningún constrangimiento. criamos o horário opcional das 19 no YouTube, Creamos el horario opcional del 19 en el YouTube, onde ninguém aparece com câmera, só eu. donde nadie aparece con cámara, solo yo. Então não tem desculpa. No hay disculpa.
Tá. Então, voltando, né, a falar sobre a capacidade de perceber, Volviendo a hablar sobre la capacidad de percibir, entendemos, claro, que ela começou na coisa natural. comprendemos que allí empezó en la cosa natural. Então, quando eu vejo uma escova de cabelo, por exemplo, Cuando yo veo un cepillo de pelo, por ejemplo, o índio, né, trocava isso por ouro. el indio cambiaba eso por oro. Eu não sei se já existia essa toda assim, né? Acho que sim, porque era feito de madeira, né? No sé si existía eso así. Creo que Esse sí, porque era fiapo de, que a Índia Silvane, quando viu isso, ficou louca. la India cuando vio eso se quedó loca. Ela pirou o cabeção quando ela tinha condição de usar um negócio desse. Tenía- Entonces cambiaba el Ela cepillo con el entregava oro, uma pepita, né? Pepita que fala. una pepita de oro, sí. no sé qué hacer. Entregava uma pepita de ouro e o português ficava mais louco ainda. El portugués quedaba más loco todavía. Porque do mesmo tanto que o índio gostou da escova, De la misma forma que al indio le gustó do el mesmo cepillo, tanto, la misma cantidad, do mesmo tanto, o português também gostava do ouro. el portugués le gustaba el oro. O único problema do português El único problema del portugués, é que ele pagava as dívidas él le pagaba sus dívidas com ouro. con oro. Então, tanto o português quanto o índio Tanto el portugués cuanto el indio foram inteligentíssimos fueron inteligentísimos em manejar o ouro. en manejar el oro. Muito bem. Então, voltando à interpretação do símbolo, quando você olha para uma escova, Regresando a la interpretación del símbolo, você não divide esse entendimento, dona Neuza, em pedaços. usted no divide en el... Eu não olho para uma escova prestando atenção primeiro aqui, depois no cabo, primeiro de frente e depois atrás. Yo no miro el cepillo, primero el cabo, el frente, atrás. Muito menos assim, ó, como se fossem sílabas, né? Mucho menos así, como si fueran sílabos. Escova. Professor, posso contribuir? Claro, não é fantástica a ideia? Aí, ó, faz parte da teoria fractal. Olha, tá vendo? Todo, Inclusive, em o sua todo, homenagem consciente, ó, tem um fractal bem atrás da senhora. o todo está em um e um está em todo. Essa é a questão aí da escova que o senhor explicou. Todas as partes da escova é a escova, e a escova está dividida em várias partes. Então, pessoal, é exatamente isso. Então, o DNA, é claro, ele é composto por vários pedacinhos. Exatamente. Claro. Isso é fractal. Se tiver um a menos, Si hay uno a menos, eu estou falando de quem, Wendel? ¿está hablando de quién, Wendell? Se tiver um a menos do. Um cromossomo a menos dessa cadeia de DNA. Un cromosoma a menos de la cadena de ADN. Só um a menos. Solo uno a menos. Quantos nós temos? 46, 23 pares. Isso. Se tiver um a menos, Si hay uno menos, Nós estamos falando dos macacos, né? e estamos falando dos chimpanzés. está hablando de los monos. Se tivermos um a mais, Si tenemos uno más, já estamos falando do quem? estamos hablando de quién. A dona Silvane sabe. Pues no, Pues no lo sé. No estamos hablando de las personas, ¿no? Aí são aqueles que têm a síndrome de Down. Son aquellos que tienen la síndrome de Down. Então, é tão sensível os cromossomos Están sensibles los cromosomas, que um a menos uno a menos. é um chimpanzé. Es un chimpancé, un mono. E um a mais, Uno más. eu porto a síndrome de Down. Por la síndrome de Down. Então, da mesma forma, ele completinho De la misma forma, el completo é um ser humano. es un ser humano. Da mesma forma que a escova, seu Antônio, De la misma forma que el cepillo, señor Antonio, se eu tirar a letra A, si no quito la letra A, já não é escova. ya no es cepillo. Mas na lição de hoje,
en la lección de hoy estamos falando sobre leitura global. estamos hablando sobre la lectura global. O método ocidental El método occidental enxerga as palavras ve las palabras como se elas fossem um conjunto de letras. como si fuera un conjunto de letras. Já o oriental, Ya el oriental ele enxerga a palavra las ve como um ideograma. como ideograma. É por isso que o japonês, o chinês, o coreano Es por eso que el japonés, el chino y el coreano têm uma vantagem tão grande tienen una ventaja muy grande quando ele resolve estudar. cuando resuelve estudiar. Por exemplo, Por se ejemplo, você for estudar o europeu, usted puede estudiar el europeo, ele lê e estuda ou estudava, né, com muito mais Ele lê e intensidade con mucho más intensidad que muitos orientais. que muchos orientales. A China, por exemplo, China, por ejemplo, começou a estudar em 1960. comenzó a estudiar en 1960. Mais de 70% da China Más del 70% de China era analfabeta antes da década de 60. era analfabeta antes de la década de 60. Será que eu preciso dizer o que aconteceu com a China quando eles resolveram ler? ¿Será que necesito decir qué le pasó a China cuando resolvieron leer? Alguém percebeu alguma diferença da China de 1960 para a China de hoje, na década de 2000? ¿Alguien percibió la diferencia entre la China de 60 y la de hoy? Foi um investimento maciço na educação. Investimento maciço. Isso na Na educação. China se ensina leitura dinâmica nas escolas. Na China se ensina la lectura dinámica en las escuelas. Esse é um dos nossos sonhos. Ese es uno de los sueños nuestros. E que está sendo muito acordado, né? Está siendo muy despierto. Porque eu tenho dormido muito pouco para sonhar. Tengo dormido muy poco para soñar. Então tem que sonhar acordado mesmo, né, Wendel? Soñar despierto mismo, Wendel. Hoje mesmo eu estava cochilando lá no banco. Ahí yo estaba durmiendo en el banco. Porque não dá para acreditar que em 2000 e não sei quanto, No daba a creer que en 2000 y algo, você ainda consiga ficar 10 horas no banco. usted logra Às 6 horas, 6 horas, Vai resolver tão pequena. Mas resolveu. O importante é que resolveu. Não, o importante é que eu não resolvi. Ai. no resolvió. Eu não resolvi. No resolvió. O seu Nilson está em Nordeste, né? Nilson está en Nordeste. Eles queriam sair da cidade que ele está do interior e fosse para a capital. Tienen que salir de la ciudad para la escala Para dizer que... Eita, desculpa, eu acabei removendo, ó, seu Antônio, era só para tirar o som. Só para dizer que ele tentou comprar e não comprou. Solo para decir que él intentó comprar, pero no compró. Só por isso. Solo para eso. Mas voltando aqui, né? Que eu comentei isso já 2 vezes, Yo comenté eso 2 veces, porque foram 6 horas, né? Então, porque fueron 6 horas. deu bastante tempo, né? Entonces fue bastante tiempo. Mas assim, amanhã cedo nós estaremos lá, viu, pessoal? Né? E vai dar tudo certo. Pero mañana temprano estaremos allá y todo va a dar cierto. Então, você entendeu, Herbert, que está aqui pela primeira vez? ¿Entendió, Herbert? Está aquí por la primera vez. Me parece que o Herbert é um ministro da palavra, né? Me parece que Herbert es el ministro de la palabra. Então, a palavra ela é importantíssima. Entonces la palabra es importantísima. E nós estamos justamente falando sobre isso, Herbert, que a maneira como eu enxergo a palavra Nosotros estamos hablando justamente de eso. muda completamente a maneira como eu leio e entendo um texto. Cambia completamente la manera como yo leo el texto. Então, o que nós estamos fazendo hoje no Ocidente, Lo que estamos haciendo hoy en el occidente, ensinando leitura dinâmica, enseñando lectura dinámica, é tentar transformar, né, a nossa percepção silábica es intentar transformar, cambiar la percepción silábica numa percepção global.
é uma percepção global. Eu perguntei então para o Francisco. Eu perguntei ao Francisco, Francisco, então não precisa ensinar gramática mais? então Então, não necessita ensinar gramática? oxítona, pré-paroxítona, proparoxítona. Oxítono, proparoxítono. Você ainda lembra disso, Você se Francisco? acorda disso, Francisco? Se acorda? Seu Francisco Chagas? Francisco Chagas. Muito pouco. Muito pouco. Então, fora que nós não falamos de ditongo, Nós falamos de ditongo, hiato, hiato. encontro consonantal, né? Encontro consonantales, E nem dígrafo. nem dígrafo. E tem tudo a ver também com isso. Tem tudo a ver com isso. O importante é entender Importante entender que é muito importante ter um conhecimento profundo que é dessas muito informações. ter um conhecimento profundo destas informações. Porém, Pero há um equívoco, né, muito grande há um equívoco muito grande quando você alfabetiza, quando você alfabetiza, começando pela gramática, começando por la gramática, ao invés de apresentar a palavra. em vez de apresentar a palavra. Então, quando eu aprendo, né, eu, quando pequenininho, ou a Índia, né, quando viu o português penteando assim, Quando né, aprendeu um pequeno, lá Quer? em português, e ele se pediu. né, como é que fala quer naquela tribo da senhora, dona Celina? Quer? Como se habla aqui? Que na tribo São os índios Lapixana. dos índios Wapchana. Para quem não sabe, Pra quem a não dona sabe, Celina fez o dicionário, né, É, português wakixano. quando está se iniciou mas eu ele fiz só pelo som. Eu pegava uma coisa e perguntava. Aí ele dizia e eu escrevia. Mas me roubaram o dicionário. Mas a senhora ainda se lembra Roubaram do como é dicionário. que oferece uma escova para o índio? Muito pouca Você coisa. se Por acorda exemplo, como se oferece um cepillo al índio? Em português a gente diria quer? Porque se quer Pega. a água, por exemplo, eu estou com sede. Tunaneque. Tunaneque. água, por Banana exemplo, aqui, tenho sede. tenho sede. Aí ele dizia, nananã. Ele dizia, não, não, não. Primeiro ouro. Primeiro é louro. Tá, enfim, eu sei que a partir do momento que eu olho a palavra no meio dela, Además del momento que yo veo la palabra en su medio, eu consigo observar a ideia. yo logro ver la idea. O oftalmologista francês Émile Javal El oftalmologista francés Emile Haval foi o primeiro a colocar uma câmera fue el primero a poner una cámara atrás de uma página de livro por detrás de una página del libro com o intuito de filmar o olho enquanto lê. con el objetivo de filmar el ojo mientras lee. E o que você acha que ele descobriu? ¿Lo que crees que él descubrió? Que o olho pula. Que a gente Os lê olhos que saltam. os olhos saltam. Los ojos saltan. Se eu leio silabicamente, Si lo leo silabicamente, entendendo que uma palavra tem mais ou menos 3 sílabas, diciendo que una palabra más o menos tiene 3 sílabos, e que uma linha tem mais ou menos 12 palavras, que una línea tiene más o menos 12 palabras, o meu olho fará 36 saltos. mi ojo hará 36 saltos. E se descobriu-se, então, por exemplo, Y se descubrió entonces, por ejemplo, que se eu mudar apenas isso, Wendel, tú cambias por lo menos eso, Endo, ao invés de 36 saltos, al invés de 36 saltos, eu farei 12. yo haré 12. Consequentemente, se o meu olho pula 12 ao invés de 36, dona Neuza, vezes, El ojo salta 12 en vez de 36. você nem percebe que o teu olho fica pulando quando está lendo. Usted no percibe mientras el ojo esté saltando, mientras esté leyendo. Eu diminuo, né, o cansaço visual Yo disminuyo el cansancio visual
e aumento a minha velocidade de uma forma extraordinária. Aumento mi velocidad de una forma extraordinaria. Se eu vou um pouquinho mais longe Yo voy un poquito más lejano e percebo que existem pedaços prontos de ideias dentro de cada linha, percibo que hay pedazos listos de ideas dentro e de cada treino o línea meu olho y entreno mi ojo para comer esses pedacinhos, para comer estos pedazos. por exemplo, guarda-chuva. Guarda lluvia, É uma coisa só. una cosa sola, É como se fosse um ideograma mais larguinho, como si fuera un diagrama pero más larguito. né? Dia quente, Día caliente, né? Soldado valente, soldado valiente, né? Chuva forte, lluvia fuerte, né? Pessoas trabalhando personas intensamente. trabajando intensamente. Opa, agora tem 3. Opa, ahora tiene 3. Será que é possível, então, ler 2 ou 3? ¿Será posible 2 o 3? O que você acha? ¿Qué usted cree? Dona Neuza, será que dá para ler mais de 2 palavras de cada vez? Porque guarda-chuva, porta-retrato, tudo bem, até dá para engolir, ¿Habla de né? 2 palabras de cada vez? Dá até para engolir essa ideia. Hasta para tragar esta idea. Dá ou não, dona Neuza, para engolir essa história? Eu acho que dá. Acho que dá, né? Acho que dá. Mas será que dá para ler várias palavras de uma vez? ¿Será que da para leer varias palabras de una sola vez? Dá, depende. Da, Se depende. baseando, né, num mundo real, Baseando en el mundo real, se eu lhe mostrar isso aqui, yo le muestro eso. São canetas, lápis. Bolígrafo, lápiz, Tem um. eu consigo ver isso tudo de uma única vez? yo conozco ¿Cómo? todo. Solo, Eu consigo entender isso tudo de uma única vez, numa só olhada? yo logro entender todo de una sola vez. De Sim, una sola mirada. depende da forma que olhar. Depende de la Depende, forma né? que mirar. Mas, a princípio, sim. Al Sim, principio sí. Mesmo que você não preste muita atenção, Mesmo que usted no preste mucha atención, e eu retirar isso da sua visão, yo retiro eso de su visión. de su e eu frente. perguntar assim, por exemplo, Poliana, Yo pregunto, por você ejemplo, poderia citar Poliana, alguns objetos que estavam dentro, né, daquele outro objeto? ¿usted podría citar algunos objetos que están dentro de aquel otro objeto? Sim? Sí. Está sem áudio? En audio, Caneta, Bolígrafo. Caneta. Lembra mais algum? lápis, lápiz, Lápis. Qual mais? Esses pauzinhos. los palitos, Pauzinhos, palillos. né? Eu sempre guardo esses pauzinhos, dona Tesselina, porque Muito guarda me esses lembra o pauzinhos. dia que a minha equipe ganhou Igual, no curso guarda el día Business, que né, el quando equipo montou a torre. en el curso business para montar una torre. Esses é só alguns dos que sobraram depois que a gente montou a torre. Em primeiro lugar, ainda sobrou palito para montar outra. Esos son algunos que restaron. Hay un marcador amarillo, ¿no? Esses que Tá? sirve Ou para seja, marcar la página. eu consigo ver várias coisas de uma vez solta. Yo logro ver varias cosas de una sola vez. Isso é uma coisa muito normal e natural dentro da história da nossa convivência, né, como ser humano. Es algo muy normal dentro de nuestra historia como ser humano, en nuestra vivencia. É tão verdade, Antônio, Es la verdad, Antonio, que se o homem das cavernas que si el hombre de las cavernas não conseguisse ver e entender as coisas com detalhes, no logra ver, no consigue entender las cosas con detalle, ele sairia de casa él saldría de casa, e não voltaria mais. no más regresaría. Será que foi isso, Wendel, que aconteceu com aqueles homens Fuera ese Wendell, que pasó con los hombres aquellos que falavam assim para a esposa? que hablaban así para la esposa.
Vou bem ali comprar uma carteira de cigarro. Voy allí comprar una caja de cigarrillos. E nunca mais voltavam. No más O regresaron. meu avô fez isso. Mi abuelo hizo eso. Ou seja, esse mundo é pequeno, né? Este mundo es pequeño. Kleber, né, o Dr. Herbert, Fábio já falou que está trabalhando, o André, conseguem colocar a câmera? Sim, o Kleber já colocou. Eu sei que todo mundo quer ficar à vontade. Y eso no me quiere quedar la voluntad. Mas, como se trata de uma aula interativa, Como se trata de una clase interactiva, nós vamos voltar, né, a solicitar que coloquem as câmeras. vamos a volver a solicitar que pongan sus cámaras. Se vocês não quiserem, Si ustedes no quieren, não tem problema. no hay problema. Contanto que façam a sessão das 19. Que haga la sesión de las 19. Então, para aumentar nossa interatividade, Para aumentar nuestra interactividad. visto que a partir de hoje A partir de hoy, teremos pessoas novas diariamente, tendremos personas nuevas diariamente. se duplicarmos essa coisa de assistir com a câmera fechada, Si publicamos las cosas de mirar de la clase con la cámara cerrada, não é necessário fazer pelo Meet. no hay necesidad de hacer por el Meet. É só fazer pelo YouTube ou pelo Instagram. Lindo. Solo hacer por el YouTube o Instagram. Concorda, pessoal? ¿Están de acuerdo? Seria mais ou menos, Kleber, Sería más o menos clever. Si de você nunca ter ido numa praia de nudismo Si usted nunca haber ido a una playa de Acenda a luz aí nudismo, e fecha a porta aí. e você quer entrar de roupa, Isso, e fecha a porta. usted quiere entrar de ropa, enquanto todo mundo está pelado. enquanto todos están desnudos. É a mesma sensação, acredito. La misma sensación. Tá todo mundo lá, né, se apresentando, rosto, tudo lá. Todos están ya, se Pode presentando, deixar aceso. rostro, Eu escondidinho, yo escondido, observando a dona Neuza lá, né, com o óculos dela, com ela prestando bastante atenção, anda nervioso, prestando bastante atención con sus gafas, né, olhando ali o estúdio do Endel, mirando el estudio de Wendell, né, vendo a dona Silvane, que está na Inglaterra, né, já bem tarde nesse momento. Inglaterra, bien tarde en este momento. La una de la mañana, la 1:08. Uau, isso aqui é dedicação. Né? Esa es dedicación. E, é claro, né, enquanto outros a gente não sabe nem o que está acontecendo do outro lado. Entre otros, nosotros no sabemos qué está pasando del otro E lado. se ele pelo menos vai responder se a gente perguntar. Y si él por lo menos va a contestar cuando nosotros preguntamos. Vamos continuar insistindo nisso, tá? Vamos a continuar insistiendo en eso. Mas a partir de amanhã, A partir de mañana, tesourada. tijerada. Com exceções como o do Fábio, por exemplo, que a gente entende, né? No caso dele, inclusive, né? Trabalha numa área de segurança, né? E tudo bastante séria. Não que as outras não sejam. Não que as outras não sejam. Mas existe um protocolo, né? Existe um protocolo. E é claro que alguns, assim como ele, vão precisar. Alguns vão necessitar. Tá bom. Então, com exceção agora do Herbert, né, e do Fábio, que já nos orientou, né, todos estão com a câmerazinha aqui, né? Show, vamos lá. Vocês se lembram do material em espanhol? ¿Se acuerdan del material en español? Nós passamos todas as semanas, tá, dona Silvane, que é nova, o Kleber é um aluno antigo nosso, né? Uma pessoa aí muito querida, né? E acho que ele deve estar assim, sem camisa, só curtindo uma preguicinha, porque o senhor ainda só consegue ver a testa dele ali e o olho, né? A parte de cima do olho, né? Mas, para quem está aqui recente, né, talvez o Francisco Chagas, Felipe, acho que já está acostumado com isso, André, acho que também não está tanto, né? Mas toda semana, Nilson, a gente manda um PDF. Toda semana enviamos um PDF. Às vezes é um PDF, né, maior. Às vezes é um PDF mais grande. E a gente usa, tipo, umas 2 ou 3 semanas. Usamos pelo menos 2 ou 3 semanas. O senhor mandou o PDF em É o espanhol caso desse. também? Sim, claro. Por exemplo, neste caso.
Esse é que está em português. Este está em português. Eu gostaria que pegassem o nosso PDF em espanhol. Eu não tenho, professor. Em espanhol. Também não. Então vamos brincar de. Eu também não tenho. Vamos brincar de quem é mais rápido. Eu também não tenho, de espanhol não. Eu estou aqui no celular, posso nem Quem tem o imprimir. dedo mais Não rápido, tem nenhum. quem É a tem o dedo primeira mais vez que rápido estou aqui. Tiene el dedo más rápido. e acha o PDF em espanhol Encuentra el PDF en español. e republica dentro do seu grupo. Republica dentro de este grupo. Eu já estou subindo aqui, já achei três PDFs, né, do vermelhinho. É do Não achei vermelho. ainda o que Eu está em queria até espanhol. perguntar, professor, Do vermelhinho eu tenho, não tenho o espanhol. porque o de espanhol é pequeno ainda. Eu queria saber se eu posso traduzir. Pode, mas a ideia, quando eu treino em espanhol, La idea cuando entreno en español é que quem está, né, quem lê em espanhol, es quien lee en español, treine, né, velocidade. entrene su velocidad. Porque tem Porém, a uma- gente aqui lê em português, Pero nosotros que leemos en portugués, a gente, além de treinar a velocidade, treina o quê, pessoal? además de entrenar velocidad, que nosotros entrenamos? vocabulário. Leitura global. Lectura global. Vocabulário, talvez você já conhece um pouquinho. Não é isso? Vocabulário tal vez está, usted lo conoce un poco. Mas a gente vai treinar principalmente Nosotros vamos a entrenar principalmente a leitura global. la lectura global. Por quê? ¿Qué? Eu mandei aí, pessoal. No lo envié, pessoal. Acharam o PDF? Ele Sim. está dentro do seu grupo. Que Mas eu acredito que tem um outro mais em casa, recente estou do na que esse. escola. Yo creo que Tem um tenemos outro mais recente, não tem, pessoal? otro más reciente. Siempre. Tem, não tem o doutor? Tem aqui, ó. Deve ter de rabo Super e pato, ó. leitura, professor. Tem, doutor? No, É uma super leitura. este mismo. Este es el Esse primero. mesmo. Sí. É? Solo material. Porque, se eu não me engano, esse Gente, último eu não material... vou conseguir imprimir, é que eu estou no celular. Não precisa. Não, né? Ok. Pessoal, eu acredito, posso estar muito enganado, né? Yo creo. Por estar muy engañado. Mas eu acredito que o livro não deva durar mais do que 50 anos. Yo creo que el libro no debe durar por los 50 años. Esse livro de papel. Este libro de papel. E a tendência é que a gente não tenha mais também, sei lá, Nosotros no tenemos más. que as informações sejam acessadas Informaciones que se saben pelas ondas eletromagnéticas. por las ondas electromagnéticas. Que a mesma onda, no caso, né, seja ela 4G ou 5G, Que la misma onda, en el caso 4G, 5G, e serve para a gente ouvir rádio, sirve para que escuchamos la radio, e para que chegue no aparelho de televisão, para que llegue el aparato de televisión, é capaz, né, de chegar à nossa mente. es capaz de llegar a nosotros. Então é desnecessário, por exemplo, que eu tenha uma tela Para que yo tenga una tela, de SMOLED, é isso? a pantalla de small LED. Pantalla Eu acho que não é esse o nome, não. de LED. Tem o de LED, tem as celulares, né, que... Este es un termo en inglés, ¿no? Small LED. Então, se nós temos dentro da mente Nosotros tenemos dentro de la mente uma lente muito superior a essa aqui, un lente muy superior a esta. basta que ela chegue aqui numa onda de rádio Hasta que llegue aquí una onda de radio. e eu decida que eu queira pensar sobre, por exemplo, a lâmpada elétrica, Decide que quiera pensar, por ejemplo, para que eu enxergue os experimentos de Thomas Edison para que yo mire los experimentos de Thomas Edison. e como foi ¿Cómo fue
Então, entendam que já não vai ser tão necessário, né, Entonces, ter coisas de papel, até mesmo objetos eletrônicos como esse. tener cosas de papel y hasta objetos electrónicos como este. Quando eu perguntar assim a mim mesmo, Así, a mí mismo, ligar para Luzia Alves, llamar a Lucía Alves, quero perguntar a ela sobre a teoria fractal. quiero preguntar a ella sobre la teoría fractal. Ela vai ter um insight. Ella tendrá un insight. Ah, James, o fractal, né, diz que o pequeno está no grande, o grande está no pequeno. Ah, James, el fractal dice que el pequeño está en el grande y el grande en el pequeño. O macro faz parte do micro e o micro só representa o macro. El macro hace parte del micro y el micro solo representa el macro. Ah, obrigado, dona Luzia. Gracias, doña Lucía. O interessante, Kleber, é que isso já existe na realidade. Sabia, Poliana? Sabia, André? Interesante, claro, que esto ya existe en la realidad. Quem nunca ouviu falar ¿Quién nadie escuchó hablar de uma pessoa que acaba de falecer, de una persona que acaba de fallecer, lhe passa, né, por telepatia le pasa por telepatía a informação de que morreu? entonces la información que murió? Ela falece Ella fallece nesse exato momento. en este exacto momento. Te vem à cabeça Te viene en la mente uma preocupação, uma lembrança, um una sentimento preocupación, sobre aquela pessoa. un sentimiento sobre E às vezes você liga, y a veces usted llama ou então alguém te liga. o alguien te llama. Eu tenho Quando isso quase que constantemente, viu, professor? Tengo eso casi que Eu sonho com a pessoa, ou eu tenho, assim, uma sensação que eu vou encontrar aquela pessoa e, de repente, eu recebo a notícia. de repente Eu espero que a senhora não tenha essa sensação comigo. Não, nem eu quero ter com ninguém, Viu? Quero tener con nadie, nem comigo mesma. ni Eu conmigo. não ligo, dona Luzia. Uhum. Essa sensação é muito diferente. Sensación muy diferente, Mas já acontece. pero ya ocurre. Quantas vezes já aconteceu com você, Wendel? ¿Cuántas veces ya le pasó con usted? De Bueno, estar cantando, né, no seu quarto, está cantando en su cuarto, e quando você vai lá no quintal, cuando usted vaya en el quintal, o vizinho está ouvindo essa música. el vecino está escuchando la música. Você acha que é uma coincidência? ¿Usted cree que es una coincidencia? Você está cantando uma música que está tocando lá no rádio do vizinho? Usted está cantando la música, está tocando en la radio del vecino. Então isso vai ser o normal, né? Eso será E normal. quando o senhor pega o telefone para ligar para alguém e o senhor pega o telefone na mão, a pessoa está te ligando. Uau! Muito Agarra comum. para llamar a alguien, la persona está É llamando. uma É um conexão, ótimo assim, exemplo. Un ejemplo, Então a tendência é que a leitura dinâmica la tendencia a la lectura dinámica já seja feita que sea hecha nas telas mentais. en las telas mentales. E se a sua leitura for global, Su lectura fue global, você vai virar um gênio moderno. usted será un genio moderno. E fechando a nossa ideia, Cerrando Teórica. esta idea teórica, para começarmos a doer a cabeça, para empezar a doler la cabeza, é possível es posible, ler parágrafo por parágrafo. párrafo por párrafo. Quem nunca viu em algum filme Si nunca vio en alguna película aqueles vídeos de leitura dinâmica, aquellos videos de lectura dinámica onde a pessoa lê assim, donde la persona lee así, não é? Aí vira, pasa, vira. Alguém já viu? ¿Alguien ya lo vio? Ou usando o dedo, né? Utilizando el dedo. Parece uma ficção, Parece algo ficción, mas na verdade es verdad. é apenas o entendimento de uma coisa que toda criança sabe fazer. Pero tener entendimiento de una cosa que todo el niño debe saber hacer. Quantos tem filhos aqui de 4, 3, 4 anos? Yo tengo hijo aquí de 4 o 6 años. Alguém tem? ¿Alguien 3, tiene? 4, ou 2, ou até talvez 5.
Hasta 5. Ninguém? De 3 anos eu tenho bisneto. Dona Luzia, o pessoal da sua família é muito rápido como a senhora, viu? A senhora é muito rápida. Tenho bisneto já de 3 anos. Bisneto é bastante coisa, né? Então, provavelmente a senhora já deve ter percebido, Usted lo debe haber percebido, principalmente quando se trata de fast food, principalmente quando se trata de fast food, porque são alimentos pouco nutritivos, porque são alimentos pouco nutritivos, mas saborosos, pero esquisitos. né? E a criança passa em frente ou logo de longe, El niño pasa de frente o de lejos, nem falando direito, ni habla bien, já fala McDonald's. ya habla McDonald's. Como é que o senhor fala McDonald's? Como que el suyo habla McDonald's? Essas coisas aprende rapidinho, viu, professor? Já fala ao MEC. Já fala Mac, né? Ao MEC. Falou bem novinho, Bien pequeño, fala assim, ó. habla así. Já, Então. quer, dá. E se der uma vez, vicia. Pero una sola vez, Mas por que vicia? Porque o açúcar, que el azúcar ele tem um potencial, né, de dependência, tiene potencial de dependencia, uma quantidade de estimulação para a dopamina, una cantidad de estimulación para la dopamina. e isso o doutor sabe melhor do que eu, Solo sabe un poco más de que yo, é maior do que a cocaína. más grande o más, una cantidad más É grande. mais fácil você parar de usar a cocaína. Es más fácil usted para de usar la Se cocaína, você ficar viciado, si usted se queda adicto, do que parar de usar açúcar. de que parar de usar azúcar. Então não pode tomar Coca-Cola. O açúcar causa uma tristeza, El azúcar causa una tristeza, né? Quando você tira o açúcar, né, do café, así que el azúcar de del tudo, café, de todo. você nos primeiros dias Usted en los primeros días extremamente mal-humorado. se queda extremadamente malhumorado. Então, o açúcar ele é muito, muito poderoso para viciar. El azúcar muy poderoso para tornar adicto. É por isso que as crianças ficam viciadas. Por eso que los niños se quedan adictos, Meu Eles Deus, enchem de açúcar, Não só criança. se llenan de não azúcar. só as crianças, mas todo mundo é criança, né? Só, No solo los niños. só largou para o alto e para os lados. Solo ensanchó para los lados. Eu alarguei bem, Wendel, não tanto para cima, mas para o lado o suficiente. Ensanchó para los lados suficiente. Já o suficiente já está bom. Já o que tinha para aumentar por lado e para cima. Está bueno Ya. ya, lo que tiene que aumentar. Tá, então eles enchem de sal e açúcar, Se llenan de sal y azúcar. que é os principais estimuladores das papilas, né? Son los principales estimuladores de las papilas. Que tem muito Sem sal e contar com as açúcar. batatas fritas, né? Las papas fritas. Então, por exemplo, a batata frita tem açúcar, Papa frita de azúcar. apesar de ser crocante e salgadinha. Además de ser crocante y E onde ensalada. está o açúcar da batata frita? ¿Dónde está el azúcar? En la papa frita. Essa é fácil, né, André? Sei não. É na própria batata. Na própria batata. La propia É batata. verdade. A dona Tessilina, apesar de ter se formado no ensino básico e fundamental há mais tempo, Persilina, además de ser formada en ensino básico. ainda se lembra Fundamental. bem. Aún se acuerda. Então, era uma boa aluna. Es una buena estudiante. Sempre fui. Até hoje. Na própria... com certeza. Nossa melhor aluna, né, Dona? A que tem mais presença, a que tem o caderno mais arrumado, né? Tiene más presencia. El cuaderno. Os cadernos, já está no terceiro. Olha, 3 cadernos. Eu agora estou arrumando o caderno do professor Tan, Arreglando el cuaderno del que é a profesor. matéria dele toda. Olha, em breve, Brevemente, Já estou Breve. arrumando. bem breve, bien breve, Estou arrumando a do o Igor. doutor Tan estará fazendo com a gente nosotros Estou arrumando do Igor.
Conferências ao vivo. Conferências em vivo. Na Espanha. Em Espanha. Argentina. Argentina. Venezuela. Venezuela. Quem sabe Cuba. Eu quero ir na Bolívia. Na Bolívia. Eu acho que a senhora quer ir em Cuba. Em Cuba. Eu conheço a senhora, Celina. A senhora quer ir para Cuba, viu? Mas porque Cuba, as pessoas são bem desenvolvidas e acredito que tem outros países ainda mais carentes, né? Aún mais carentes. Pessoal, olha só, esse texto. Peguem esse texto. Mire, agarren o texto. Tolerância e convivência. Tolerância e convivência. Ele está no PDF que eu republiquei no grupo, né, do WhatsApp. No grupo de WhatsApp. Então, você vai pegar esse texto, que é a última folhinha. Esse texto, que é a última hoja. Né? Ela tem aqui, acredito, um númerozinho. É a página 5. 6, né? 6, né? Folha 6. Página 6. Página 6. Última página. E acredito que todos aqui já estão bem acostumados com o metrônomo. Estão bem acostumados com o metrônomo. Então, pegue o metrônomo, por gentileza. Agarre o metrônomo. Eu uso esse aqui porque é um pouco mais alto. Uso este que é um pouco mais alto. Mas tentei achar aqueles mais antigos que parecem uns trombolhos. Tentei achar os mais antigos, que parece algo estranho. Mas não acha para vender mais. Qual é o título do livro? Do Tolerância texto? e Convivência ou Convivência e Tolerância. Ok, vou procurar aqui. É o primeiro texto do Dr. Otan. É o último, não? O último. Né? A última página. O primeiro texto que a senhora diz é o primeiro que a gente usou, né? Depois das palavras. Eu acredito, tenho quase certeza que fiz um outro material. Eu tenho esse. Eu vou procurar aqui direitinho, mas se não me engano é um material que tem vários textos, mas ok. Eu vou... Talvez eu não tenha enviado, mas eu envio aí durante a semana. Achei. Estou aqui. Achou? Professor? Sim. Depois da aula, eu gostaria de falar com o senhor no privado, tá bom? Pode ser até aqui mesmo, se for, de repente, uma dúvida muito interessante. Não, porque eu estou aqui pela primeira vez. Inclusive, eu vou dar preferência ao curso presencial, né? Porque eu que bom. Não tenho muita facilidade para... E aí, esse material, vamos supor, agora mesmo, para eu poder ter acesso a ele, se eu for mexer no celular, Ué, tá no seu zap. Como é que eu vou pegar esse material, tipo isso? Isso, porque eu estou usando o celular. Eu vou te ajudar, calma aí. Tá vendo como era bom para a gente dar logo? Estou publicando o material. Vamos supor, o novo material. Imagina que aqui é a sua tela que a senhora está assistindo. Sim. Esse aqui é que eu sou meio cego e aí eu comprei esse lançamento. Aí é o Z Fold, né? Não é um tablet nem um Kindle, olha que legal. E aparece um Kindle, não parece? Tu tá me molestando, eu estou estudando, eu estou em classe de aula e tu molestando, meu, que passa? Bom, eu vi em espanhol, molestando, né? Molestando a cada momento, meu. Dona Silvânia, seu som está aberto. Deve estar falando com alguma criança, né? Vou fechar aqui, pronto. Então, molestando no Brasil é mais grave, né, Poliana? Vixe Maria. Então, aqui parece o Kindle, tá vendo, Wendel? Mas é um celular, olha que joia. Parece um celular. Mas vamos supor, dona Neuza, que a senhora tenha um convencional, tá? Aí, assim, é claro, ele volta para o normal, né? Sim. E a senhora está aqui assistindo, né, a sua aula aqui pelo Meet, tá? Certo. É necessário, gente, a gente tá com alguma coisa a mais do que o simples aparelho celular? Não. A senhora vai fazer o seguinte, a senhora sai da aula, no caso, certo? Sim.
Sai como? A senhora percebeu que aqui embaixo tem 3 pontinhos. Dá para ver, Sim. pessoal? Acho que não. Dá? Dá? 3 pontinhos, ok. Tem um aqui no meio, um quadradinho. E tem um outro desenho aqui, uma setinha. A senhora notou que tem 3 símbolos bem embaixo do seu celular? Sim, tem. É porque eu estou com o celular virado para ver mais pessoas. Isso, mas do lado também. Se a senhora colocar o dedo na tela, a senhora vai ver se tiver assim, ó. Né? Tem uma setinha. Isso, também dá, também tem. O meu aqui porque não está em rotação, né? Aí se tiver em formato rotação, vou colocar aqui para a senhora ver, ó. Tira da forma retrato e coloca na forma automática, né? Sim. Aí ela, claro, vai dobrar, né? É. Mas continua aqui, ó. Achou, Sim. viu? Sim. Se a senhora assistindo a aula, né, colocar o dedo aqui, ó, nesses 3 pontinhos, Sim. a senhora tem todas as opções de qual a tela gostaria de estar vendo agora. Ah, tá. Qualquer celular faz isso. O doutor Tanchi não está traduzindo lá para o povo de espanhol, né? Esqueci de parar, né? Mas não vamos traduzir essa parte técnica, não. É só para você entender que você não precisa ter nada além disso. No necesita nada, además del celular, solamente el celular. É o suficiente. Es suficiente. É claro que quem tem problema de vista, ¿Qué tiene problemas de vista? o ideal é deixar virado. El ideal es dejar Por volteado. quê? ¿Por qué? Porque aí a letra fica maior. La letra se queda más grande. Se você achou que ainda está pequeno, Sí. dá para Que aumentar está mais. pequeño, se puede aumentar más. É claro que os mais jovens, tipo o Kleber, né, que deve ter feito aí uns 22 agora. Más joven, como Clever. É isso, Kleber? 22. Não, Pouco mais, né, 39. Kleber? Passa Clever, rápido, né? 39. Tá muito rápido. Mesmo assim, ele ainda falou, não, 22 não, mas 29. Ó. Você acha, Otan? Não, 29. Tipo assim, professor, eu não sou também tão velho igual você, não, com 40 não, viu? Usted Não, también já está mais acostumado, né, Kleber? acostumbrado, Clever. Provavelmente a minha filha, né? A Lídia, Solamente mi hija, la Lidia, ainda tem a mais facilidade do que o Kleber. aún tenga más facilidad que Clever. Quanto mais novo, Cuanto más nuevo, parece que já nasce com o DNA tecnológico. parece que ya nace con el ADN Então, dona tecnológico. Neuza, quando a senhora estiver, por exemplo, assistindo, quando a senhora colocar o dedinho lá no negócio, a senhora entra no WhatsApp, Entra en WhatsApp, não vai sair da aula no se sale for nos 3 tracinhos. con los 3 tratos. Dependendo onde a senhora apertar, vai sair. Donde usted aprieta, lo sabe. Aí a senhora vai conseguir entrar no WhatsApp e continuar me ouvindo. Sim, eu apertei aqui, aí aparece mensagem na chamada, compartilhar, mostrar legendas, informar problema, configurações, denunciar abuso de atividade. O que eu aperto? Não é aí nesse botãozinho. Não? Não. O botãozinho do meio, ele fecha e você vai pegar uma nova tela. O da setinha, ele encaminha para a que está ao lado, né? E aquela dos 3 pontinhos chama-se tela de segundo plano, né? Então, quando você põe em segundo plano, significa que você vai ter 2 telas funcionando ao mesmo tempo. Aí você consegue entrar no WhatsApp e continua me ouvindo normalmente. Eu estou detalhando isso porque acho que muita gente tem essa dúvida, né? Então, às vezes, não sabe que ele não precisa nem imprimir se ele já tem uma vista boa. Se ele não tem, é só virar o celular. E se a tela do celular for grande, é quase que está com um tablet. Então, hoje já existe um modelo de celular chamado Z Fold, que você tem uma tela dupla, é praticamente um Kindle. Tá?
Então, eu gostaria que quem tem impresso, pegue impresso, lógico. Que E tem a dona impresso, Neuza, lo se não agarre. conseguir agora, mas vai ser um prazer tê-la a senhora lá, dona Neuza. Mas é muito bom a senhora também saber essa parte aqui, porque aí a senhora vai lá e vem aqui também. É. E é só uma questão de acostumar. Uma vez que a senhora fez, né, a senhora vai poder se exibir perto dos seus amigos. Né, Kleber? Bom, aí vamos perguntar o que é isso que a senhora está fazendo. Vamos falar, eu estou treinando leitura dinâmica e assistindo a novela. Eu faço algo parecido. Eu, quando é de madrugada, eu coloco o YouTube, né, e ponho a tela. Mas vamos lá. Então, voltando, né? Sim. Voltando aqui, estávamos explicando para quem for, né, por acaso, encontrar essa aula em espanhol. Estamos explicando para quem por acaso lo encuentre esta clase en español. Um detalhe técnico. Un detalle técnico. E para muitos óbvios, né? Para outros não. Óbvio, para outros não. É como usar a tela do celular e continuar assistindo a aula. Tá, então tá aqui, ó. Tá aqui o texto em espanhol. Está o texto em espanhol. E esse é o exercício mais básico dos básicos do básico da leitura dinâmica. Este é o exercício mais básico de los básicos da leitura dinâmica. Poderíamos dizer que... Poderíamos dizer que... Se você fizer só isso... Se você haga solamente isso... Você consegue chegar em 1000 palavras por minuto. Você logra chegar a 1000 palavras por minuto. Só isso, 10 minutos por dia. Só isso, 10 minutos por dia. Você já conseguiria chegar às famosas 1000 palavras por minuto. Você já lograria chegar a... Isso o quê, meu Deus? Isso o quê? Talvez você esteja se perguntando. Talvez você esteja se perguntando. Ligar o metrônomo? Prender o metrônomo? Não precisa ser um aparelho? Não é necessário ter um aparato. Todo mundo aqui tem um aplicativo, não tem? Todos têm um aplicativo. Se não tem, pode me pedir o link que eu mando. Me pide o link que eu envio. E aqui o PDF, que é de graça, você recebe toda semana. E aqui o PDF grátis que você recebe toda semana. E para que servem, então, os cadernos? Para que servem os cadernos? É para um complemento autodidata. Para um complemento autodidata. Que estarei gravando nas aulas do YouTube. Estarei gravando na classe do YouTube. Terça, quarta e quinta. Martes, miércoles e jueves. Olha, tá falando da mitologia grega agora, Otan? No dia da semana. Não, eu falei terça, quarta e quinta. Você falou Hércules e não sei o quê, e as constelações aí. Martes, miércoles e jueves. São os dias da semana. Martes, miércoles e jueves. Olha, tá vendo ele falando aí dos deuses gregos e das estrelas, né? Das constelações. É muito bom, né? Aí, essa daí eu não sabia, achei muito diferente, ó. Então, vamos pegar, pessoal, a cada toque. Vamos agarrar a cada toque. Vamos ler uma linha. Vamos ler uma linha. Quem nunca fez isso... Quem nunca hizo isso... vai pensar que é maluquice. Vai pensar que é loucura. E que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Que não dá para fazer isso. Não se pode fazer isso. Mas se você já treinou um pouquinho outras lições... se você treinou um pouquinho outras lições... vai ver que não tem nada demais. Vai ver que não tem nada demais. Apenas, né, uma necessidade de uma concentração, né, mais dedicada. Apenas necessidade de uma concentração mais dedicada. Para não perder o fio da meada. Para não se perder. Tem fio da meada em espanhol? Para não se perder no curso. O traço de gatos, não? Traço de gato. Acho que não deve ter esse negócio em espanhol, né? Tem dona Silvane? Bueno, fio da meada não, pero tienes el hilo, não? É porque meada aí não é miada, né? De gato. Meada é urinar. Meada é urinar. Tá. Mas, assim, é importante você ter um palito como esse. Importante você ter um palillo como este.
Um metrônomo que você pode baixar de graça no Play Store. Metrônomo que você lo pode descargar grátis no Play Store. E uma grande quantidade de textos. Uma grande quantidade de textos. Talvez até livros em PDF ou e-books. Em PDFs ou e-books. E se prepare para ler um livro por dia. E se prepara para ler um livro ao dia. Você vai treinar apenas 10 minutos por dia. Você vai treinar apenas 10 minutos ao dia. Não precisa mais do que isso. Não necessário mais que isso. E aí eu vou pegar o palito. Vou agarrar o palillo. Ligar o metrônomo no 30, se sou iniciante. Fazer o metrônomo no 30, se sou iniciante. E agora os mais experientes aí, vamos pegar aqui o... Acredito que o Wendel, né? O Wendel, acho que é o mais antigo desse grupo. Wendel, mais antigo desse grupo. Wendel, cada vez que eu ouvir esse toque... Cada vez que eu escuto esse toque... O que eu tenho que fazer, Wendel? Eu tenho que fazer, Wendel. Cada toque é a leitura de uma linha. É uma linha. Leitura de uma linha. É isso, Wendel? É isso, Wendel. Eu pensava que cada toque, Wendel... Eu pensava que cada toque, Wendel... Era uma palavra. Era uma palavra. Aí não vai ler um livro por dia. Mas você não falou, Wendel, que o olho ia enxergar cada palavra inteira de uma vez? O olho ia mirar cada palavra inteira de uma só vez? Eu prefiro assim, então. Não pode fazer assim? Não. Pode ser assim? Não. Então é assim. É assim. Isso. Mas, Wendel, a cada toque eu tenho que estar no começo da linha ou no final da linha? Cada toque tem que estar no Dá um toque, final. você lê a linha toda, aí volta, outro toque, linha toda, outro toque, linha toda. Isso. Se vai estar no começo ou no final... Está no começo, no final, ou é final. Da linha. Da linha. Usando um palito ou o dedo. Usando um palito ou dedo. Depois, quando eu tiver treinado, não precisa de palito. Quando eu tiver treinado, não necessita palito. Tanto faz. Tanto faz. Contanto que seja cada toque uma... Que seja cada toque uma linha. Tá? Se vai pegar no começo o toque, se vai pegar no final, tudo bem. Vai agarrar no começo ou ao final, tudo bem. O importante é estar passando um toque e uma linha. Duas. O importante é um toque e uma linha. Eu já acho que desconfio qual é a pergunta da dona Silvânia. Viu qual é a pergunta? Dona Silvânia. Pois minha pergunta é para ler e entender ou solamente passar os olhos? Passar os olhos e... Porque... Essa é a pergunta mais comum. Essa é a pergunta mais comum. Então, é muito difícil eu falar esse exercício. É muito difícil de falar este exercício. E alguém não perguntar isso. E alguém não perguntar isso. Como o Wendel já assistiu muitas aulas... Como o Wendel já viu muitas classes... Não mais do que a Tessilina... Não mais que a Tessilina... Bem menos que a Tessilina... Bem menos que a Tessilina... Apesar de já ter sido muitas... Además de haver visto muitas... sempre tem essa pergunta, não tem, Wendel? Sempre tem essa pergunta. Todas as aulas, praticamente. Então, Wendel, o que você acha? Então, eu preciso só passar os olhos ali, empolgadão? Necessito passar somente os olhos? Não. Empolgadão, tem que falar empolgadão, então. Empolgadão? O que é empolgadão? Essa foi minha dúvida por muito tempo, sabe, Silvani? E a leitura dinâmica, sem a compreensão, ela não é leitura dinâmica, né? Então é ler compreendendo, ler e compreender, ler e compreender. Algumas escolas, Wendel, como a do Dr. Edward, naquele material da Cybernetic Learning System, material da Cybernet Learning System, orienta que você pode trabalhar um pouco a velocidade
orienta que usted puede trabajar un poco la velocidad e depois vir buscando compreensão. y después ir buscando la comprensión. Mas como nós temos aqui Pero como mais nosotros tenemos aquí de más 3.000 cursos aplicados, 3.000 cursos aplicados, mais de 1 milhão de alunos, más de 1 millón de alumnos, 20.000 horas de aulas individuais. 20.000 horas de aulas, clases individuales, Eu diria que se você fizer isso, yo diría que usted lo hace eso, é o seu fim. es su fin. Você vai se perder, Usted se va a perder, talvez nunca mais se encontre. quizás nunca más lo encuentre. Porque a pior coisa que se poderia fazer em leitura dinâmica. Que se podría hacer en la lectura dinámica. Ensaiar a visualização Es treinar la visualización com o metrônomo, con el metrónomo, sem ter sintaxe. intersintaxe. Ok. A senhora... Ah, tá, dona Tecília, pensei que ela queria fazer uma pergunta. Então, tem que ter, dona Silvane, Hay que tener, dona Silvana, total compreensão. total comprensión. E a segunda pergunta, então, mais óbvia, La segunda pregunta, más obvia, quem adivinha? ¿quién lo adivina? A primeira é, eu tenho que entender na hora que eu estou lendo isso, La primera, tengo que entender cuando estoy leyendo, e ainda conseguir seguir o toque. además, lograr. E qual seria a acompañar el outra, toque. então? ¿Cuál sería la otra? Entonces, Acho que a Giovana consegue, hein, Giovana? creo que la Giovanna logra entender. Faz ideia, Giovana, o que eu faço? ¿Esa es la idea, Giovanna? Não. ¿Qué hago? No. Não. Quem tá... Eu acho que a Poliana sabe. Creo que Poliana sabe. A segunda pergunta mais comum é, se eu não conseguir, né, no caso, se não La segunda consigo, pregunta. Si no logro não, conseguir ler uma linha a cada toque. leer una línea en cada toque. Se, por exemplo, eu estiver lendo, Si, por ejemplo, yo estoy leyendo e bater o toque de novo, batió el toque otra vez e eu não terminei de ler a leitura da linha. y no terminé la lectura, no terminé la línea. Eu abandono aqui e vou para a linha de baixo, Solo salgo de ahí y voy para la otra línea, ou continuo lendo e ignoro a batida? o continúo leyendo y ignoro el toque. É o básico. El básico. Se você entender isso, Si usted lo entiende eso, você aprendeu o principal exercício de leitura dinâmica. se lo aprendió el principal ejercicio de lectura dinámica. E aí? Y entonces, E agora, Giovana? y ahora, Giovanna, Ignora e passa para a linha de baixo. ignora y pasa para la Ignora línea e de abajo. bate para a linha de baixo. Você é parente daqui do senhor Venâncio? Sim, eu sou esposa, sou mãe do Daniel. Olha, tá vendo aí, né? Então, não, Giovana, não é isso. Não, eu acho que eu expliquei errado. Você vai ignorar, na verdade, Agora, a isso é para ser leitura. feito. Você vai seguir o toque. Isso. Seguir el toque. Mas isso deve ser feito, Giovana, Eso se puede hacer quando são exercícios com palavras, cuando son ejercicios con palabras, onde não há sentido, não é um texto. donde no hay un Com texto. palavras, essa regra se vale. La palabra, esta regla sirve, Mas no caso do texto, não. pero en el caso de texto no. Então, seria como, então? ¿Cómo sería Senhor eso? Antônio, você só responde essa, Antônio. Volta. Entonces, Entonces volvemos al principio y terminaríamos hasta conseguir. Então, Acho que é com treino, né? larga o metrônomo para lá e vou lendo até terminar. O importante é ler tudo. Importante leer todo. Eu acredito Pero que aí com não treina na treino, velocidade. quanto mais se treina, mais se consegue pegar palavras, né? E agora? Diminui o metrônomo, né? Diminui o metrônomo. O que faz, Diminui Kleber? o metrônomo. Diminui o tempo do metrônomo. O Pra Kleber você é conseguir professor manter já, uma né? sincronia, um ritmo. Você já abriu a escola, sua filial, Kleber? Ainda não. Vai, tem que Sua começar. filial. Para ter uma escola só precisa um aluno.
Para ter uma escola, necessita um aluno. Eu estou começando pelos meus atendentes aqui, os secretários. Exato. Para você ter uma ideia, Aristóteles teve um aluno. Aristóteles teve um aluno. Ele participava da escola de Sócrates. Participava da escola de Sócrates. E Platão. Platão. E esse aluno. Deste aluno. Essa escola de um aluno. Essa escola de um aluno. Criou um imperador. Criou um imperador. Ele, quando se formou nas aulas, né, dessa escola. Quando se formou na classe desta escola. Aos 23 anos. Aos 23 anos. Conquistou o mundo inteiro. Conquistou todo o mundo. Ásia, Europa e África. E África. Deve ser Alexandre o Grande? Eu não sei se ele era grande, mas o nome, né, se era do tamanho, né, se ele era chamado Alexandre o Grande, né, pelo tamanho, ou pela grandiosidade do que ele fez. A grandiosidade do que é isso. Vocês que estudaram essa matéria na escola, vocês que estudaram isso na escola, devem saber me responder. Devem saber contestar. Mas deixa para lá. Deixa para allá. O nome, pelo que eu entendo, foi dado pela grandeza do seu conhecimento. O nome, pelo que entendo, foi dado pela grandeza do seu conhecimento. Tem gente que sabe, quem sabe, sabe, né? E a altura não é documento, professor. A altura não é documento. Ele era pequeno, grande homem. No Império Romano era. No Império Romano era. Se você fosse pequeno, se você for pequeno, você não presta. Você não serve. Por isso que até hoje se fala. Por isso que até hoje se habla. Prestar o serviço militar. Prestar o serviço militar. Se você não tem o tamanho de, por exemplo, acho que é no Brasil 1,70, 1,72, talvez o Antônio saiba melhor. É 1,62. Só 1,62 no Brasil, é? 1,62 para mulher e 1,65 para homem. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não me recordo. Na Alemanha. Se você não tiver 1,65... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Aí você não é recrutado. Coloca, aí explica assim, Antônio. Se você não tiver 1,65 m no Brasil... Se você não tem 1,65 m no Brasil... Você não presta. Você não serve. É por isso chama prestação, né? A prestação do serviço. Só pode prestar... Só pode servir. Se você estiver dentro das condições. Está dentro das condições. Eu não prestei. Você não serviu. Por várias coisas. Por várias coisas. Então eu não prestei para prestar o serviço. Por favor, não fale, professor. Serviu para o serviço. Por quê? Não precisa falar. Porque eu tinha 3 graus de miopia. Teria 3 graus de miopia. E tinha um osso quebrado. Tinha um osso roto. E eu até estava com vontade de prestar. Até tinha ganas de prestar, de servir. A minha mãe sempre dizia que eu ia dar certo, que eu ia prestar. Sempre dizia que eu ia servir. Mas eu não prestei. Era de não servir. Tá? Eu até tentei. Até tentei. Tá. Você prestou, Tan? Não prestei. Não o senhor Antônio não só prestou, o senhor Antônio não como só ainda presta. Isso aí. Aí já está reformando, né? Está reformado. Já. O ano que vem já estou indo para a reserva. Olha aí, que legal, hein? Reserva. Mas isso tudo é um jogo de palavras, né? Jogo de palavras. Tá, então vamos para o exercício, pessoal. Nós temos agora 5 minutos para você começar esse ensaio. 5 minutos para começar este ensaio. E o importante, Giovana, é que na aula você entenda bem o porquê fazer, o que fazer e por que fazer. Entenda bem o que fazer, por que fazer e o que fazer. Tá? Como fazer, né? Como fazer. Para que você tenha uma rotina. Para que você tenha uma rotina. De quanto tempo? De quanto tempo?
10 minutinhos por dia. 10 minutos al Mas, día. Antônio, me responde aí então, Antônio, o que eu devo fazer então? ¿Qué tengo que hacer? Eu ponho o toque e se eu não consigo ler a linha toda? Yo pongo el toque, si no logro leer toda la línea. E aí você diminui a Diminui o toque. velocidade. Diminui Isso, aí o Cleber já disse. Aí, dona Silvane, diminui a velocidade para 25, para 20. 20. Depois, com a sequência, vai aumentando. Isso. Antônio, se eu aumentar um toque do metrônomo por dia, Aumento un toque del metrónomo al día. é muito um toque? Es mucho. Para Por alguns exemplo, pode se até você ser. treinar aqui, ó, no 30, olha só, ouça bem aqui, ó. Estou no 30. Se amanhã eu treinar no 31, você percebe a diferença, Giovana? ¿Se percibe la diferencia, Giovanna? Não. No. Não dava para Depois de perceber. amanhã eu treinar no 32, Pasado mañana entrenar el 32. eu vou perceber? Voy a percibir. Muito pouco. Não dava para perceber, não. Eu chamo isso de cozinhar o sapo. Yo llamo de cocinar el sapo. O que é cozinhar o sapo, Giovana? ¿Qué es cocinar el sapo, Giovanna? Vai fazendo sem perceber. O sapo, Vai aumentando ele, se aos você colocar ele na água fria vai e se debaixo do fogo, acostumando. Si usted le pone el agua fría, después a água esquenta, la agua E a caliente, temperatura do Ferve. organismo vai acompanhando. hierve, cozinha o sapo, cocina el sapo. ele pensa que está tudo bem. Él piensa que está todo bien. Tá. Mas você também pode fazer tipo Você como se também você fosse um pode sapo. Como si fuera un Se sapo. você aumentar um toque por dia, Si usted aumenta un toque al día, em um ano, en un año, você estará lendo 365 batidas a mais do que você começou. usted estará leyendo 165 toques a más de lo que empezó. Você estará lendo em torno de 200 a 300 linhas por minuto. Usted estará leyendo 200 a 300 líneas por minuto. Se você melhorar apenas um pinguinho Usted mejora apenas un pingo em qualquer coisa na vida, en cualquier cosa en la vida. qualquer coisa mesmo, Cualquier cosa. muito pouquinho, 1 centímetro. Muy poquito. Un centímetro. E aquela história de seja melhor amanhã, melhor do que hoje, né? Melhor do que ontem. Seja Você se torna um perito Usted se torna un perito em qualquer coisa. en cualquier cosa. Ou Kaizen. seja, a repetição La repetición, é a mãe de todas as habilidades. la madre de todas las habilidades. Mas eu preciso tentar ser um pouquinho melhor, mas muito pouquinho mesmo. Yo necesito algo un poquito mejor, pero un poquito mismo, Para me tornar um especialista, um expert, para tornar un experto, um campeão olímpico. un campeón olímpico. Alguém disse que a repetição supera o dom. Exatamente. Alguien dijo, la repetición, Então, vamos fazer? vamos a hacerlo. Temos aí, nós atrasamos uns 10, 15 minutos, mas eu não vou ir até tão tarde. Mas vamos fazer pelo menos 5 minutos, né? E você pode falar comigo enquanto todo mundo treina. Você vai lendo, né? Eu coloquei aqui no mínimo Voy a poner aquí en el mínimo para que você não se assombre. para que usted no se asuste. Se você quiser exagerar, aprender tudo num dia, Si usted quiere exagerar, aprender todo en un día solo, você vai se frustrar. usted se va a frustrar. É muito melhor você colocar uma velocidade bem fácil, Es muy mejor que usted ponga una velocidad muy fácil, que até você mesmo acha que está fácil demais, que sea usted mismo lo cree que está fácil e demasiado, aumentar uma batida por dia com compreensão, y aumentar un toque al día con comprensión, do que você colocar numa batida desafiadora y que usted poner un toque desafiador e treinar uma vez por mês. y entrenar una vez al mes. A pessoa que treinou um toque La persona que entrenó un a toque mais todos os dias, né? más todos los días Vai te superar e vai atropelar você se va a superar y atropellar da mesma forma que a tartaruguinha ganhou a corrida da lebre. la tortuga ganó la corrida de la lebre. Não sei se essa historinha é da sua época. Esa es la historia de su época. Tá bom. Pode começar. Para empezar,
vocês vão perceber que eu vou estar sempre falando junto com a aula. Você vai perceber que eu vou estar sempre falando junto com a aula. Alguns talvez não saibam, porque atrapalha muito quando eu falo. Alguns quizás não sepam, que atrasa muito. Para quem ainda não sabe, é de propósito. E para quem não sabe, é proposital. Então quer dizer que eu fico aqui para incomodar os outros. Quer dizer que eu me quedo aqui para incomodar os demais. Não exatamente. Não é exatamente, Mas quase isso. mas quase isso. Quanto mais difícil eu ler, Quanto mais difícil eu ler, quanto mais concentração eu tiver que colocar, quanto mais concentração eu tenho que poner, mais resistente, mais consistente é o resultado. mais consistente será o resultado. Enquanto você treina, Mientras você treina, você tem que observar que a sua coloração na tela, você tem que ver que sua coloração na tela, não na sei se é pantalla, excesso de cor que você pôs na tela, esse excesso de color que você põe em sua tela, ou se sua você parou de pantalla, respirar. ou se você parou de respirar. O normal é que a pessoa vá ficando vermelha, É normal que a pessoa se vá quedando roja, porque ela não quer perder o toque. porque não quer perder o toque. Então faz assim, ó. Tá acessível. E aí vai começar a perceber E aí vai começar a perceber que está tonto. que está mareado. Como é o Tam? Mareado. 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 É mareado. Mareado. Então, o problema não é o exercício. O problema não é esse o exercício. É porque você está sem ar. Você quedou sem aire. Por isso, cada vez que você terminar a leitura completa da folha, Por isso, cada vez que você termine a hoja completa, você vai puxar o ar pelo nariz forte, você vai tomar o aire por la nariz fuerte, segurar 1 ou 2 segundos segurar de 1 a 2 segundos e expulsar o ar pela boca. e expulsar o aire por la boca. Então, seria algo assim. Seria algo assim. Diafragmaticamente. Diafragmaticamente. É igualzinho, Elton. Por el diafragma. Então, inspira, enche, sempre uma única vez quando acabar. Uma única vez quando você termine a hoja. Pergunta, então. Pergunta. Quando eu vou fazer, né? Eu quero saber se eu continuo olhando para o papel ou tenho que parar de olhar. Quando eu vou fazer isso, eu consigo mirar o papel ou tenho que parar de mirar? O que a senhora acha, dona Neuza? O que você crê, senhora Neuza? Repete, professor. Quando eu estou lendo com a batida, que a folha termina, que eu vou virar a folha, eu vou respirar, né? Sim. Nesse momento, eu viro a folha e continuo lendo e respirando, ou eu paro de olhar para o papel para respirar? Ai. Continua respirando. Vai respirando e vai virando, né? Não. Eu tenho que parar a leitura quando terminou a folha, para um pouquinho, concentro. Para a leitura quando você terminou a hoja, se concentra. Porque o oxigênio por la boca. Porque o oxígeno é um dos melhores combustíveis é um dos melhores combustíveis para o funcionamento do cérebro. Para o funcionamento do cérebro. É por isso que aquela coisa de acreditar que a atividade física por ello que aquela coisa de crer que não tem relação com a capacidade cerebral não tem relação com a capacidade cerebral caiu por terra faz tempo. Caiu por terra assim. Se eu faço atividade física, eu hago atividade física e também estudo muito, e estudio muito, uau, eu explodo. Explodo. Eu cresço muito. Eu cresço muito. E por que então, Wendel? Por que, Wendel? Aqueles halterofilistas ou aquelas pessoas que se dedicam muito ao físico. É halterofilista, a pessoa que se dedica muito ao físico. Às vezes, quando abrem a boca, a vezes, quando abre a boca, parece que existe um buraco dentro da cabeça.
A veces yo siento un hueco en la cabeza. O Wendel ficou assim receoso em falar sobre o assunto, Bueno, se quedó un poco receoso para hablar del asunto. porque eu acho que ele se lembrou de algumas pessoas que ele conhece. Se acordó de alguien que, pues, Às vezes, em mulheres lindas, né? a veces mujeres bellas, Mas para ganhar o campeonato de Miss, Poliana, para ganar el campeonato de Miss, porque tem aquele momento das falas, né? es el momento del habla, Onde ela abre a boca e vai se expressar, né? donde se va a expresarse. E aí vale ponto. Esto vale punto. Ela for bonitona e falar um monte de besteira, Es bella y hasta hablar un poco de cosas ela perde. que tiene que ver, se pierde. Mas isso acontece, Eso ocurre, o fenômeno da atrofia cerebral versus desenvolvimento físico, el fenómeno de la atrofia cerebral versus el desarrollo físico, porque às vezes a pessoa só fica só fazendo ginástica solo haciendo gimnasia. e não tira pelo menos 10 minutinhos Y no tiene por lo menos 10 minutos para ler. para leer. Então a técnica, né? Se você gosta de cuidar do corpo, Hasta que a usted le gusta, le cuida el cuerpo, e é algo que todo mundo deveria estar fazendo e gostar, né? Claro, claro que todos deberían estar haciendo y le gustando, claro. é você ter o metrônomo no seu celular, Tiene su metrónomo en su celular, separar 10 minutos por dia, a 10 minutos al día, ou então ter um livro, o entonces tener un libro, o metrônomo un metrónomo. e o que mais? ¿Qué más? Além da coragem, né? Eu ia dizer isso, vontade. Exato. Um marca-página. Un marcador de página. Inclusive, a gente deu para todo mundo esse. Toda vez que você terminar, Cuando usted todo termina, você marca onde você parou. marca donde usted E ainda faz propaganda dos cadernos. hace propaganda en los cuadernos. Todo mundo que vê isso aqui, ó, Todo que ve eso, vão perguntar e vão querer comprar. preguntar y querer comprar. E aí você vende. E ganha 50%. Y gana 50%. Pronto. Depois disso tudo, Después de eso todo, desliguei o metrônomo. para el metrónomo, Eu quero saber quem conseguiu ficar treinando enquanto eu falava. ¿quién logró entrenar mientras yo hablaba? Ou você parou para prestar atenção no que a gente ficou conversando? A tua fala realmente atrapalha enquanto a gente está tentando ler, ainda mais em espanhol ainda, né? Agora me diga a verdade. Agora me diga a pura verdade. A pura verdade. Não, eu Na estava sua sala de aula. prestando atenção, eu estava prestando atenção para treinar depois. Da sua sala de aula, Em sua classe, seja da faculdade, faculdade, idioma, mestrado, doutorado, mestrado, doutoral, as pessoas ficam em silêncio? a pessoa fica em silêncio? Não. Isso significa o quê? Isso significa, Que provavelmente provavelmente, você não absorva nem 5% você não absorve nem 5% do que o professor está falando. do que o maestro está falando. Isso também significa, dona Neuza, Isso significa, senhora Neuza, que o problema não é pedir para todo mundo calar a boca. o problema não é pedir para que todos se calem. Uma vez eu fiz isso e tomei um murro no olho, Uma vez eu hice isso também, um golpe no ojo, porque a professora pedia insistentemente para todos ficarem quietos a maestra pedia, e tinha um rapaz que não ficava de jeito nenhum. tinha um muchacho que não se quedava de nenhuma forma. Eu falei, tem como calar a boca, porque se você não quer aprender, Eu falei que se callara mientras usted não quer eu aprender. estou muito interessado no conteúdo, Tenho muito interesse no contenido. porque a porta está aberta A porta está aberta. para ir jogar bola. Para jogar futebol. No final da aula, No final da classe, tomei um murro. tomei um golpe. Nunca mais eu falei para ninguém calar a boca Quando eu disse a alguém que se callara, e ainda desenvolvi minha concentração.
un desarrollo de concentración. Aprendi a prestar atenção na aula com barulho. Aprendi a prestar atenção na classe com Tem bullying. dificuldade, professor. Muita. Não Isso. quero me preocupar. Mas não vá pedir para os outros calar a boca, Aí porque não dá certo. dá vontade. Não funciona. Dá errado. Mas o legal disso tudo, pessoal, é que é um grande desafio esse exercício. É um grande desafio este exercício. Quem conseguiu fazer pelo menos um pouco, assim, parava para prestar atenção, né? Acontece na sala, tem sempre um palhacinho, tem um aluno palhacinho, tem um bonitinho, né? Tem um lançador. Um lançador. O que é o lançador? É um lançador. Está sempre jogando alguma coisa em alguém, né? Né? Tem o CDF. CDF. O perguntador. Que pergunta, aquele que pergunta. O chato. O comilão. O comilão é aquele que sempre leva biscoito, sempre está comendo alguma coisa dentro da sala. Você era qual desses aí? Qual era o seu desses? O tímido, né? E o atrevido. O que Sou tem formiga na cadeira. Eu era o conversador. O senhor era do fundão, Zé Antônio? Hablador. Sempre na frente. Mas o senhor puxava lá na frente, o senhor era corajoso, então. Eu ficava na frente. Porque repercute muito quando você puxa assunto lá na frente. Exatamente. É porque se ficar lá atrás, aí não escuta nem o professor. Mas tem cada um, né? Por exemplo, na minha sala, claro, sempre tinha todos eles, né? Tem os que estão sempre com vontade de ir ao banheiro e com sede. Mas se você quiser saber bem, né, como cada aluno se comporta... Eu quero saber bem como cada aluno se comporta. É só você pegar a escolinha do professor Raimundo. Pegar a escola do professor Raimundo. Aqueles personagens sempre tem em cada sala. Aqueles personagens sempre há em cada Menos exagerado, né? Menos exagerado. Então agora, Poliana, você que fez com muita atenção, que eu vi que você não tirou o olho do papel. Poliana, você não sacou o olho do papel. E é claro que você ainda tinha que adivinhar e intuir as palavras em espanhol. Tinha que adivinhar ou intuir as palavras em espanhol. E fale pelo menos um ponto importante. Diga pelo menos um ponto importante. Lá do texto. Allá do texto. Eu não estava lendo o texto, não, professor. O que você estava falando, eu estava anotando no caderno, porque eu não sabia fazer. Eu até tenho esse livro aqui. Aqui, ó. Como assim? E aí eu estava escutando aqui a explicação de como fazer. Cara surpreso. Não pode. Pessoal, você tem que fazer a aula. Você tem que fazer a classe exatamente da maneira que a gente está começando. Da mesma forma que nós estamos começando. E você fez exatamente. Você lo hace, exatamente. Né? Basta assistir uma aula por semana. Basta mirar uma classe por semana. Você vai perceber que nem precisa treinar. Você vai perceber que não é necessário treinar. Essa é a técnica da dona Tesselina. Ela tem da dona Tesselina. Ela já treina na aula. Ela já treina na classe. Mas se você não fizer o que tem que ser feito na aula... Você não lo haga. Você tem que fazer isso na classe. Tem duas coisas. Você vai ter que fazer em casa 10 minutos por dia. Ou você vai ter que... fazer um monte de perguntas na próxima aula. Fazer um pouco de perguntas na próxima classe. Porque na hora do vamos ver... Porque na hora Provavelmente, André... Na verdade, provavelmente, André... Você vai ficar cheia de dúvida. Você ficará cheio de dúvidas. E, assim, vai cometer vários erros. Vai cometer vários erros. E talvez esses erros você não vai nem perceber que está cometendo. Mas esses erros você nem perceberá. Aí passa o ano inteirinho. Passa o ano inteiro. Para um belo dia. Para um belo dia.
quando você começar a realmente praticar na hora da aula, Quando você empieza a você practicar fazia assim, en ó. clase. Ah, era assim? Era así. Ah, entendi. Entendi. Gostou, né, seu Antônio, dessa aí? Então, por favor, né? Por favor, Tenta fazer. intenta hacerlo. Essa de hoje foi bem difícil, porque é em espanhol. Fue bien difícil porque es en español. Eu estava ensinando ferramentas, Yo estaba enseñando herramientas né? E você tinha que acompanhar o metrônomo. y usted lo tenía que acompañar el metrónomo. Quase impossível. Casi imposible. É mais fácil assoviar e chupar cana. Es más fácil olvidar hacer silbados y chupacaña. Tem o espanhol, não sei o que deu aí, mas... Silbado. Silbar y Mas se chupacaña. você consegue assoviar e chupar cana, dona Tecelina, Você logra só silbar a e senhora não teve chupacaña. dificuldade para fazer esse exercício. Não, professor, eu estou Para aqui. hacer eso. Negócio de assoviar e chupar cana, não. Mas eu estou assistindo aula e estou olhando o celular, porque meu sobrinho está na UTI. Morre ou não morre? Mas é por isso que eu estou saindo toda hora, desculpa, tá? Dona Tecelina, triste. A família da senhora, né, toda hora tem uma situação, né? Mas, nossa, vai morrer tanta gente que eu já perdi a Muita conta. gente, verdade. Meus pesos aí, dona Tecelina. Não, mas por esse aí não, porque ele ainda está vivo. Meus pesos pelos que foram. É porque não teve, acho que nenhum que voltou. Mas esse ainda está vivo. Mas tomara que volta, viu, da UTI, né? Porque esse negócio do Covid, eu vou te falar, é triste, viu, o negócio aí. É por isso que de vez em quando eu saio, porque estão me dando notícia. Está pior, está melhor, melhorou um bocadinho e tal. É triste. Desculpa, triste. tá? Claro. Isso Mas E esse é Covid também, dona Tecelina? É Covid também esse? Não, é problema cardíaco. Nenhum deles, aliás, só minha irmã morreu de Covid. Meu filho foi coração. Mas eu acredito, dona Tecelina, que alguns cardíacos, né, estavam com Covid e não foi diagnosticado. Não, mas o meu filho tinha tido logo no começo e foi fraco. E aí ele, uns 6 meses depois, foi que ele veio a ter. Porque a quantidade de cardíacos, né, ou seja, de morte cardíaca, que não chegou a ser diagnosticado de Covid, foi muito alto. Agora, a minha irmã morreu aqui em Brasília. Ela já estava com as 2 doses da vacina, mas ela tinha comorbidades. Ela já tinha operado coluna, ela tinha apneia do sono, ela já tinha uma idade mais... Ela era mais velha do que eu. Então, ela chegou bem da rua. Foi constatado que ela contraiu de uma cuidadora. Olha, porque todo mundo fez exame, só deu positivo de uma cuidadora. Não. Mas já morreu muita gente, professor. A gente nasce, vive e morre. Não tem outro caminho, não tem jeito. E quem não se conforma com a morte porque não é espiritualizado. É isso mesmo. Mas nem vou perguntar para a senhora do texto, que eu sei que a senhora sabe, mas, Andréa, você que não tirou o olho da folha? Esse texto eu posso lhe dizer até em espanhol. Olha, tá vendo? É porque eu digo isso porque a gente já fez juntos esse exercício aqui numa outra aula, né? Eu vi que a Andréa, assim, não só treinava, eu via que ela estava assim, já muito olhando assim, e treinando, aí ela olhava um pouquinho para cá e voltava, aí treinava o olho, aí treinava, aí prestava atenção. Não era assim que você fazia, André? Fiz, mas não deu muito certo, não. Pessoal, então é sempre assim, entendeu, Giovana? Mas o texto eu faço o exercício, fico falando... O texto é bom porque ele é muito atual, professor. É, muito atual, verdade. Mas você entendeu, Giovana? Você que está... Então, você vai treinando. Se tiver dúvida, pergunta, aí volta a treinar, respira. De novo, respira, de novo, ouvindo. Todas as aulas funcionam assim, Otávio. Todas as classes funcionam assim. Como? Treinando, mirando, escuchando, leyendo. Exato.
Então, André, pelo menos uma ideia que você percebeu na folha. Pelo menos uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Não, mas olhando não vale, né? Uma ideia espontânea, né? O que ficou lá, que foi calcificado, né? Espanhol, professor, nunca vi isso. Mas nem precisa, olha. Eu sei porque quando eu vou nos Estados Unidos, os cubanos, né? Eles têm muito cubano, tem latinos também, mas cubano onde eu vou tem mais, né? Aí eles falam, né? Principalmente lojas, né? Shopping, assim, eles falam em espanhol, a gente entende tudo. Então, Escutar é diferente de você ler, né? Lê também, ó. Mas deu para entender bem o texto. Tá, ó, Eu que é o não tenho mundo intimidade cada nenhuma vez com mais espanhol, eu consegui. frequente, mesmo que você não saiba a pronúncia, né? Ó, se você ler de qualquer jeito, você consegue, ó. Encontramos com personas que tiene outras ideias, ostras, é bem gostoso, ostras com limão, né? Crenças, outras religiões, né? Gordinho, só pensa em comer, né? Mas outras, né? A outra lembrei logo de Maceió aqui. Religiões, outros costumes. Dá para entender, André? Dá. Então é por isso que esse exercício treina a sua intuição também. O que é bacana aqui nesse texto é que ele chama atenção ao respeito pelas diferenças, né? Isso. Tá vendo? Dona Luzia puxou. No norte de Espanha, ahí tienen la costumbre de decir que nosotros hablamos portuñol, porque el español y el portugués son muy parecidas las palabras, pero cuando vas a entender o vas a hablar, entonces entiendes como en portugués y vai hablar en español, entonces sale un portuñol. Está na frontera de Portugal com Espanha, não? No norte. Dizem, né, que começou, essas duas línguas tiveram origem na Hungria, né? Perdão? Parece que é na Hungria que começou, que é a raiz do português e do espanhol, né? O portunhol? Também. Mas, assim, hoje elas não têm nenhuma semelhança, assim, né? São bem diferentes. Mas dizem que a raiz é húngaro. Eu não sei. Da mesma forma que o chinês, né? É raiz para o japonês e o coreano. Mas já não tem nenhuma relação, muito pouca. Não, cambiou. Mas a raiz está ali, né? Ok, mas essa é a última etapa do exercício. É bom aprender com música, né, professor? Com música. Agora, esse é o último exercício, qual? O de tentar falar. Luzia já sabe, Andréa, né? Dona Neuza, né? Por exemplo, eu posso, Dona Neuza, fazer a leitura aqui da página, respiro e tento puxar na cabeça uma ideia. Leio, tento puxar na cabeça uma ideia. Leio a outra página, pelo menos uma ideia. Ficou claro? Leia, se quer, jala uma palavra, uma ideia. Leia um texto, se quer a palavra, jala uma ideia. Então, por exemplo, eu li aqui, eu vi sobre a questão do respeito, né? E também a questão das diferenças, né? Tá, aí eu fui, respirei, aí eu li de novo, nossa, caramba, né? Ele falou que apesar das diferenças, existem também muitas coisas em comum, né? Existem as igualdades, né? Aí eu vou ler de novo lá. Hoje o mundo globalizou, então todo mundo tem acesso a muitas coisas diferentes, né? Antigamente o mundo era muito fechado, cada um no seu quadrado. Hoje você se mistura nos quadrados, mesmo sem querer. Não é assim? Aí você vai lendo, e agora eu vi aqui que o importante é conviver em paz. Acaba isso? Não, infinito. Porque daí a pouco você vai começar a ter ideias
que estão além do texto, não é, Wendel? Aí você já vai começar a dar opinião. Mas eu ainda sou a favor de cada um no seu quadrado, entendeu? Esse negócio de ecumenismo eu discordo. Aí você vai ler de novo e vai dizer, mas se eu for muito nessa aí de querer estar observando muita coisa que os outros estão fazendo, daí a pouco eu já vou entrar em caminhos que eu vou me perder. Então você vai concordar com algumas coisas, outras você vai discordar, e aí você já vai entrando no que a gente chama de leitura e análise crítica. Então, esse exercício é o mais completo e é o exercício mais rico de todos os exercícios de leitura dinâmica. E ainda em espanhol, que firmeza. Achei muito rico esse texto. Então, assim, a gente fecha, né, a aula, né, inclusive compensando o nosso atraso. Assim que nosotros cerramos la clase, completamos el atraso.